Shalom, povo de Deus, eu tô aqui para compartilhar com você mais um trecho do livro de Charles Capps, Fé e Confissão. Eu quero trazer para você algo que mudou minha vida. Os ensinamentos desse grande homem de Deus transformaram aquilo que eu sabia acerca da fé e da confissão. A nossa fé sem a confissão, ela acaba sendo inválida, porque é necessário que você se apegue firmemente àquilo que você acredita. E, é claro, você precisa dizer, você precisa declarar aquilo que está na palavra de Deus, para que as bênçãos venham. O grande cerne aqui, o grande fundamento da palavra da fé é Marcos 11:23. Em que Jesus nos ensina que nós devemos dizer ao nosso monte. Você deve falar a sua dificuldade, o que Deus é capaz de fazer. E não ficar falando para o Senhor todas as vezes que você se colocar em oração sobre o problema que você tem. Ele diz, fale ao monte. Diga a este monte, saia daqui e se lance ao mar. E assim vai ser se você não duvidar. Eu acredito que assim que você ouvir este áudio, a sua fé será movimentada. Ela vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E colocando aqui a palavra de Deus em movimento, você verá materializado o problema se desfazendo diante de você, ou a bênção chegando mais perto. Que o Senhor possa te abençoar e que a sua vida seja totalmente transformada pelo poder do Espírito de Deus, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. A vida e a morte nas palavras. O poder da palavra. A maioria das pessoas não entende o poder das palavras. Você percebe que as coisas que está dizendo com a sua boca estão estabelecendo os fundamentos da sua vida? As palavras nos enganam. As palavras enviam informações. Pense nisso. As palavras que você diz transmitem fé ou medo? Então, quando estamos falando sobre as palavras que você diz, estamos falando sobre coisas que são poderosas. Começaremos em Gênesis, onde Deus olhou para as trevas que estavam sobre a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, do 1 ao 3. Você percebe que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. As águas estavam ali, as trevas estavam ali, e o Espírito de Deus estava ali. Mas nada aconteceu até que as palavras foram ditas. Deus disse, luz. Quando Deus falou, ela veio à existência. Suas palavras foram o seu poder criativo. Muitas pessoas hoje pensam nas palavras como algo sem importância. Você já ouviu pessoas dizerem coisas do tipo, pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca me ferirão. Nada está mais distante da verdade. As palavras podem matar você. Se você não sabe o que está fazendo com as palavras, elas irão destruí-lo. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Provérbios 11:3. Falsidade é a fala contrária e distorcida. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre os lábios de falsidade. A fala contrária e distorcida, ou dizer coisas que são contrárias ao que realmente cremos. Muitas pessoas falam falsamente. Não sabem por que fazem isso, mas fazem. Você precisa se libertar disso. Muitas vezes você diz o contrário do que pensa. Você já ouviu pessoas dizendo, olha que cachorro enorme, quando se trata de um minúsculo chihuahua. É isso que a Bíblia chama de falsidade. São palavras contrárias ou distorcidas. Você está falando de forma contrária ao que realmente acredita ou pensa. Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. A palavra de Deus é a sua vontade para o homem. Quando digo homem, refiro-me à humanidade. O homem foi criado à imagem de Deus.
A palavra do homem, as suas palavras, deveria ser a sua vontade para com Deus. Realmente não deveríamos dizer nada que não desejamos que aconteça ou que não seja a nossa vontade. A morte e a vida no poder da língua. Você já ouviu pessoas dizendo: o que você não sabe não irá magoá-lo. Mas a verdade é que o que você não sabe está matando você. O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Estamos falando sobre como alinhar as palavras que dizemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus concebida no coração, depois formada com a língua e proferida pelos lábios, se torna uma força espiritual que libera a capacidade de Deus. Essas são palavras que você concebe no espírito humano. Então, você as forma com a língua. Você já percebeu que as suas palavras ou sílabas são separadas pela língua quando você fala? A palavra de Deus, concebida no espírito humano, depois formada com a língua e falada com os lábios, libera a capacidade de Deus. Vamos colocar isto assim: ela deveria fazer isso. Foi assim que Deus pretendeu que você concebesse a sua palavra. Você também pode conceber e dizer outras palavras. Por exemplo, se é o diabo que você está citando, você está liberando a capacidade do diabo. É simples assim. Muitas pessoas não têm entendido por que existem tantos ensinamentos sobre confissão. Alguns nos criticam por causa da nossa confissão e do nosso ensinamento sobre o poder da palavra de Deus na boca do homem. Na verdade, o que estamos fazendo é a simples verdade bíblica. Estamos simplesmente mostrando como operar nos princípios da palavra de Deus. Os princípios de Deus. Os princípios de Deus estão envolvidos na confissão e nos princípios da fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ela não disse que esta é a única maneira de obtermos fé. A fé na palavra de Deus vem por ouvirmos a palavra de Deus. Sendo assim, poderíamos dizer que a fé no diabo viria pelo mesmo método. A fé no diabo poderia vir por ouvir as palavras do diabo. Então, como você pode ver, não devemos pegar uma verdade e tentar fazer dela a verdade. Ouvir a palavra fará com que a fé em Deus e na sua palavra venha para você. Esta força espiritual também é liberada através da sua boca, quando você declara a palavra de Deus. Ela realmente libera a capacidade de Deus. Creio que essa é uma das razões para Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele entendia que a palavra de Deus concebida dentro dele e declarada por meio de sua boca estabelecia os fundamentos da sua vida. Quando vi alguns desses princípios pela primeira vez, soube que eram verdadeiros, porque estavam na Bíblia. No meu ensino, declarei que a palavra de Deus, que é concebida no coração, formada com a língua e proferida com a boca, se torna uma força espiritual, liberando a capacidade de Deus. Mas eu não sabia por que isso era verdadeiro. Agora, depois de alguns anos, descobri por que isso é verdade e por que funciona. Porque o método de Deus funciona. Quando você descobre por que isso funciona, passa a ter uma atitude diferente. Por que o poder criativo é liberado no seu interior quando você declara a palavra de Deus com a sua boca? Isto é basicamente o que Deus disse a Josué na velha aliança. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Você quer tornar o seu caminho próspero? Quer conhecer a chave, o segredo para ser bem-sucedido na vida? É fazendo exatamente o que Deus disse a Josué para fazer. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Mas deixe-me compartilhar por que esse princípio é tão importante. As palavras que você fala são mais importantes para você do que para qualquer outra pessoa. A razão de as suas palavras serem tão importantes para você
é porque elas o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. O indivíduo que está amaldiçoando alguém, usando o nome de Deus em vão, não está ferindo uma pessoa, mas está ferindo a si mesmo. Ele está, na verdade, trazendo condenação sobre si mesmo ao declarar essas maldições. Ouvidos para ouvir. Quando você se ouviu em um gravador pela primeira vez, você disse: "Quem é esse? Não pode ser eu. Ah, não, esse não sou eu." Mas é assim que os outros têm ouvido você o tempo todo. É exatamente esse o som da sua voz. Deus o criou com 2 pares de ouvidos, não apenas com um ouvido de cada lado da cabeça. Você possui um ouvido interno e um externo. O ouvido interno é composto de uma estrutura óssea dentro da sua cabeça. O ouvido interno alimenta sua voz diretamente dentro do espírito humano, que é referido como coração. É por isso que as palavras que você diz são mais importantes que as palavras que outra pessoa diz a você ou contra você. As palavras que você diz afetam todo o seu ser. Pesquisas médicas descobriram que a parte do cérebro que controla a fala humana está ligada a cada nervo do corpo. As palavras que você diz sobre si mesmo podem até afetar a sua saúde. Durante anos, as pessoas não entenderam isso. Há uma relação entre o que você diz e o que acontece com você na vida. Jesus sabia disso há 2000 anos. Ele disse que um homem terá tudo o que ele disser, se crer e não duvidar no seu coração. Se ele crer no que diz, isso acontecerá. Ver Marcos 9:23 e Marcos 11:23 e 24. Agora vamos juntar todas essas coisas e indicar o que estamos falando aqui com relação às palavras. No princípio, Deus disse: haja luz, quando não havia luz. Deus viu trevas, mas ele disse luz. Esse é o método de Deus. Esse não é o método do homem. Mas nós simplesmente seguimos o método de Deus. Quando ele via alguma coisa que não estava de acordo com a sua vontade, falava aquilo que desejava. Se tivesse sido alguns de nós, provavelmente teríamos dito: "Uau, como está escuro aqui! Creio que está ficando mais escuro." Mas Deus era mais esperto. Quando ele disse luz, foi exatamente isso que aconteceu. Você já se perguntou por que é impossível Deus mentir? Deus libera fé suficiente em cada palavra que ele diz para fazer com que aquilo aconteça. Porque Jesus tinha uma grande fé. Você já se perguntou por que Jesus tinha uma fé tão grande? Jesus tinha uma grande fé porque ele falava somente o que ouviu seu pai dizer. E a fé vem pelo ouvir. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 12, do 47 ao 50. Jesus falava as palavras de seu Pai. Quando ele fazia isso, causava o surgimento da fé. A fé que está na palavra de Deus entra no seu espírito quando você a declara. A Bíblia não disse que a fé vem pela leitura, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, algo deve ser dito. Ele é mais poderoso quando você o escuta sendo falado pela sua boca, porque você gosta mais daquilo que você diz do que daquilo que é dito por outra pessoa. As palavras que você diz o afetam mais do que a qualquer outra pessoa. Você pode adquirir uma quantidade de fé ao me ouvir falar a palavra de Deus, mas a fé virá até você mais rapidamente se você a declarar com a sua boca. Foi por isso que Deus disse a Josué: mantenha as minhas palavras na sua boca dia e noite. Ou seja, continue dizendo o que eu disse.
Quando Satanás se levantou contra Jesus, tentando-o no deserto, Jesus respondeu falando somente o que o seu Pai disse. Está escrito. Mateus 4, versículos 3, 7 e 10. É assim que você se desenvolve profundamente no tipo de fé de Deus. Fala distorcida significa menos fé. Muitas vezes anulamos a nossa fé pela nossa fala distorcida. Temos falado coisas que não queremos dizer. Temos dito, esse não é um cão enorme, quando é apenas um cãozinho. Puxa, não está calor lá fora? Quando está 20 graus abaixo de zero. Ao fazer isso, perdemos a fé no que dizemos. Mas Deus libera a fé em cada palavra. Se você pode obter fé na palavra de Deus, primeiramente deve haver fé na palavra de Deus. Se você tivesse um balde vazio, não poderia derramar a água dele. Se não houvesse fé na palavra de Deus, você não poderia obter fé a partir dela. Mas a palavra de Deus está cheia de fé. Essa fé entrará em você se você a declarar com a sua boca. Você se lembra de quando ouviu a sua voz em um gravador? Você disse, esse não pode ser eu. Mas era você. A razão pela qual não parecia ser você para você mesmo, quando parecia ser você para todos os demais, era porque você tem se ouvido todos esses anos com seu ouvido interno. A sua voz é captada pelo seu ouvido interno e é alimentada diretamente para dentro do seu espírito humano. É assim que você se ouve quando fala. Quando você se ouviu no gravador, ouviu a sua voz exatamente como nós a ouvimos. E você ficou constrangido com isso. Você disse, esse não pode ser eu. Não acredito que este seja eu. Mas era você. Escreva a palavra de Deus no seu coração. Por que Deus nos criaria com 2 pares de ouvidos? Um do lado de fora e outro do lado de dentro. Porque há uma parte em nosso interior que também precisa ouvir. É o nosso espírito. Creio que é isso que a Bíblia chama de coração. O escritor de Provérbios faz esta afirmação. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios 3, 3. Como você vai escrever na tábua do seu coração? O salmista Davi descobriu como. Ele teve essa revelação quando disse, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 45, 1. Agora vamos ligar essas coisas. Deus disse a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 8. Deus disse aos filhos de Israel, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Atentamente ouvires significa ouvir com inteligência e declarar. Em outras palavras, eles foram avisados de que deveriam falar o que Deus disse. Lembre-se de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A força espiritual da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, vem até você quando você ouve a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus, ela deve ser falada. A força da fé virá até você mais rapidamente e será mais profunda se você a declarar com a sua própria boca. Quando você faz isso, a sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada diretamente dentro do seu espírito. É assim que você escreve na tábua do seu coração. Você faz isso quando declara com a sua boca. Creio que temos perdido isso ao longo dos anos. O apóstolo Paulo entendia isso. Os santos do Novo Testamento e até os santos do Antigo Testamento entendiam isso. Mas, de algum modo, nós o perdemos. Subestimamos o poder das palavras para afetar o espírito ou o coração humano. Tiago disse isto assim: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
Tiago 1:26. Em outras palavras, o que a pessoa crê é em vão se ela não refrear a sua língua, porque a sua língua enganará o seu corpo. O engano do coração. Por que a língua enganaria o coração? Porque a língua fala as palavras que são captadas pelo ouvido interno e são alimentadas diretamente dentro do seu coração. E o seu coração, o espírito, supõe que o que você está dizendo é o que você quer. A sua língua pode enganar o seu coração para que ele creia que as palavras proferidas são exatamente o que você deseja. O seu espírito dirá: vamos achar uma maneira de fazer isso acontecer. Seria difícil alguém ensinar isso sem entrar em Marcos capítulo 4. Esta é a parábola do semeador. Jesus falou sobre o semeador semeando a palavra. Não vamos tratar muito da parábola, mas quero tratar de algumas das coisas que Jesus disse sobre o assunto quando interpretou a parábola para eles. O semeador semeia. Marcos 4:14. O que o homem está semeando? Palavras. Palavras que são proferidas são sementes. Especificamente, Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Era sobre isso que Deus estava falando quando disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. A palavra, semente incorruptível. Uma vez que a palavra de Deus é semente incorruptível, existe um paralelo com as palavras que você diz. Cada palavra que você diz é uma semente em potencial. Se elas vão crescer e o que elas vão produzir depende da maneira que você as usa. A palavra de Deus é semente incorruptível. Eu trabalhei com a agricultura por 30 anos e não tinha uma semente incorruptível. Mas quando você opera uma lei espiritual, você tem uma semente incorruptível. Quando a palavra de Deus está na sua boca e você a declara, essa palavra é novamente uma semente incorruptível. Essa semente sempre funcionará. Isso não significa que você terá sempre a colheita que pretendia. Significa simplesmente que a semente funcionará. Você pode fazer coisas para impedir a colheita ou para que a semente deixe de produzir. Mas você não pode impedir a semente de funcionar. Ela fará a sua parte. Creio que é por isso que Tiago fez a declaração: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em outras palavras, no que ele acredita será irrelevante se ele não refrear a sua língua. A sua língua enganará o seu coração. Quando ele receber esse engano no seu coração, o levará na direção das suas palavras enganosas, crendo que essa é a direção que ele ordenou. O reino e a semente. Agora deixe-me mostrar isso na Bíblia. Sei que você pode pensar: de onde que ele tirou isso? De Marcos, capítulo 4? Lembre-se de que nesta parábola Jesus estabeleceu que o semeador semeia a palavra de Deus. No versículo 14, a palavra foi semeada no coração do homem. Agora veja os versículos 26 a 28. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Marcos 4, do 26 a 28. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus disse em Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus é a força, o poder espiritual que opera nesse reino. O reino habita dentro do seu coração. Esse reino que habita no seu coração não é menos poderoso que o que será estabelecido na Nova Jerusalém. Na verdade, trata-se do mesmo reino, mas é uma manifestação espiritual dele. Ele é capaz de fazer com que se manifeste tudo o que você necessita nesta vida. Ele vem por meio do espírito humano. É isto que Jesus está dizendo aqui. O reino de Deus é como um homem lançando a semente à terra. Quando a palavra se refere ao homem, ela se refere à humanidade. Em outras palavras, uma pessoa lança a semente à terra. Depois, ele dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse,
não sabendo ele como. Marcos 4:27. Observe que ele vai se deitar e se levantar. Ora, isso não é difícil de fazer. Ter fé suficiente para ir se deitar e se levantar. Mas esse versículo não quer dizer que você simplesmente confessa a palavra e você não terá mais de se esforçar. Se você não puder viver pela fé no seu trabalho, você morrerá de fome sem ele. A fé não é um caminho para a preguiça. O homem planta a semente e ele dorme e se levanta noite e dia. Em outras palavras, ele continua cuidando da sua vida. A semente brota e cresce e ele não sabe como. Você não precisa saber como isso acontece, apenas saiba que funciona. A provisão no reino. O reino dentro de você é o reino de Deus. Jesus está nesse reino. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Filipenses 4:19. Como ele supriria todas as suas necessidades? Por meio de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A palavra ungida de Deus. Ele fará isso por meio da palavra de Deus. Como a palavra de Deus opera? A palavra de Deus opera no espírito humano da mesma maneira que a comida recebida pelo corpo físico opera no corpo físico. Você come a comida, o alimento natural. Ele é assimilado pelo corpo e produz força. Quando a palavra de Deus é recebida pelo espírito humano, ela faz basicamente a mesma coisa. É assimilada pelo espírito humano e produz uma força chamada fé, que é poder espiritual. Essa força vem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo lhe diz como isso funciona. Na boca, no coração. Em Romanos 10, do 6 ao 8, Paulo diz: "Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos." No versículo 6, ele diz primeiro o que não diria, e depois ele diz o que deveria dizer. No versículo 8, ele fala que a justiça que procede da fé diz: "A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração." Observe que ela primeiro está na sua boca e depois no seu coração. Isso corresponde ao que Provérbios 3:3 diz: "Atas estas coisas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração." Depois junte o que Davi disse: "A minha língua é como a pena de habilidoso escritor." Salmo 45:1. Depois considere o que Jesus disse: "O homem bom tira do tesouro bom coisas boas." Mateus 12:35. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Então o apóstolo Paulo diz que a palavra tem de estar na sua boca primeiro e depois ela chega ao seu coração. Foi por isso que mencionei o fato de ouvir a sua própria voz em um gravador. Você pode entender isso porque a sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada no seu coração. É assim que você planta a semente da palavra de Deus no seu coração, declarando-a, plantando a semente. Declarar o que Deus diz faz diversas coisas. Quando você declara a palavra com a sua própria boca, você está plantando uma semente. E não só isso, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais você declara a palavra, mais crê nela. Quanto mais você crê na palavra, mais a declara. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: "Eu criei, por isso é que falei." Também nós cremos, por isso também falamos. Segundo aos Coríntios 4:13. Paulo estava citando uma passagem do Antigo Testamento. Salmo 116:10. "Cri, por isso falei." Depois ele diz: "Também nós cremos, por isso também falamos." Em outras palavras, o que você crê, você falará. Se você crê na palavra, você irá declará-la. Se você a declarar, com o tempo crerá nela, e se você crer nela, será usado para declará-la.
Esse é o ciclo de Deus para produzir fé, assim como para plantar sementes para uma colheita. É assim que você faz com que o processo seja desencadeado. Acontece na sua boca e no seu coração. Quando algo está no seu coração em abundância, vem à sua boca. Da abundância do coração a boca fala. É dessa maneira que você geralmente pode situar as pessoas e dizer onde estão espiritualmente pelas palavras que dizem. Aquilo que está abundantemente no coração delas sempre aparece nas suas bocas. Apenas fique perto delas por 5 minutos, e o que elas têm no coração virá à sua boca. Às vezes elas não gostam do que está em suas bocas. Lembro-me de um homem que estava trabalhando para mim na fazenda há vários anos. Um dia ele deixou escapar algumas palavras de baixo calão. Então ele colocou a mão sobre a boca e disse: "Oh, eu não falo assim." O que ele queria dizer era que ele não pretendia falar aquilo perto de mim, mas o que estava no seu coração chegou à sua boca. O que quer que esteja no seu coração sempre acabará delatando você. Se você está com dúvida, medo ou incredulidade, você falará sobre isso. Se você está cheio de fé, você declarará palavras de fé. Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Você precisa entender. Deus não está plantando sementes para você. As coisas não vão se manifestar para você apenas porque estão na Bíblia e você as leu por acaso. Quando você as colocar na sua boca e as declarar com a sua boca, então essas coisas são captadas e alimentadas no seu coração. É assim que você planta a semente. Ora, nas coisas naturais, todos sabem que se você não plantar a semente, não terá uma colheita. Isto é, você não terá uma boa colheita. Não deixe o plantio para Deus. Já ouvi muitas pessoas dizerem: "Bem, vou simplesmente deixar isso para Deus. O que Deus quiser é o que acontecerá comigo." Vamos colocar isso no nível natural e ver se é o que você quer. Se eu dissesse isso sobre a minha fazenda: "Bem, vou deixar a minha fazenda para Deus. Não vou plantar nada, o que crescer ali este ano será a vontade de Deus para mim." O que você acha que eu teria como colheita? Posso lhe dizer qual seria a minha colheita: cardos, sorgos bravos, abrolhos e pragas. Mas eu não teria nada para comer nem nada que pudesse vender. Por quê? Porque a terra está sob uma maldição. Você precisa obrigá-la a produzir coisas boas. Você precisa plantar boas sementes. Observe que Jesus diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente na terra e ele dormisse e se levantasse noite e dia. A semente brota e cresce, e ele não sabe como, porque a terra por si mesma frutifica. A terra, o coração, vai produzir fruto. Não foi isso que Jesus disse? Observe que em Marcos capítulo 4, ele já estabeleceu que a semente é semeada no coração do homem. Ouvimos as pessoas falarem sobre o coração e elas colocam a mão sobre o seu coração físico. Jesus não estava se referindo à bomba que bombeia sangue. Ele estava se referindo ao seu espírito, coração, ou o âmago do seu ser. Quando alguma coisa o assusta, você diz: "Meu coração veio até minha boca." Mas onde foi que você sentiu alguma coisa? Foi bem na boca do seu estômago. É ali que o seu espírito está. Quando você fica nervoso, você diz: "Sinto um frio na barriga." É ali que o seu espírito está. Nesses momentos, você estava sentindo alguma coisa no seu espírito. Esse espírito, o coração, é o centro de produção. É ali que o reino de Deus reside. Ele habita dentro de você. É ali que Jesus habita na pessoa do Espírito Santo. E esse reino em seu interior é capaz de produzir tudo o que você plantar nele. Você pode plantar boas sementes nele ou pode plantar sementes ruins. Você pode plantar a palavra de Deus ou pode plantar as palavras do diabo. Semente indesejada. Às vezes não compreendemos bem as coisas e temos sido enganados porque temos dito: "Bem, agora Deus sabe o que quero dizer." Fazemos afirmações de dúvida e incredulidade do tipo: "Nada do que faço dá certo. As coisas sempre saem mal para mim." Alguém pode dizer: "Eu não diria isso se fosse você. Estou apenas dizendo as coisas como elas são." Essa pessoa está plantando uma semente.
Você já ouviu as pessoas dizerem coisas do tipo: tenho estudado a Bíblia e simplesmente não consigo entendê-la. Não consigo extrair nada dela. Elas provavelmente têm falado isso há 20 anos. O que aconteceu? O espírito delas captou essa fala. O ouvido interno delas alimentou isso no coração delas, que disse: vou fechar o conhecimento revelado porque ele declarou que não consegue entender. Lembre-se de que a parte do cérebro que controla a fala está ligada a todos os demais nervos do corpo. Então, o que você acha que acontece com todo o seu sistema quando você diz: estamos na época das gripes, provavelmente serei a primeira pessoa a pegar uma? Possivelmente pegará mesmo. Pelo menos você está plantando a semente. Você diz: eu sempre fico gripado. A sua voz é captada e enviada ao seu espírito dizendo: vou fechar o sistema imunológico porque ele está plantando a semente da gripe. Deus nos criou assim, mas ele nos disse como operar do lado positivo. Jesus disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Agora você entende o que Jesus está dizendo aqui? O coração é um jardim. O coração é o local do jardim. Ele é o solo que Deus lhe deu para produzir tudo o que você precisa nesta vida. No Éden, Adão tinha um jardim que Deus lhe deu. Chamava-se o Jardim do Éden. Ele fornecia tudo o que Adão precisava. Ele o vendeu para Satanás e Satanás tornou-se o Deus deste mundo. Mas Jesus veio e restaurou o jardim. E agora o espírito humano, nascido de novo, que Deus colocou dentro de você, é um jardim que produzirá tudo o que você necessita nesta vida. O seu espírito é capaz de conduzi-lo a tudo o que você necessita. Ele possui sabedoria para conduzir você a isso, pois o seu espírito está em contato com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe tudo sobre Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, do 11 ao 12. Ele está dizendo que você não sabe tudo a seu respeito, mas o seu espírito sabe. O espírito humano sabe tudo a seu respeito. Ninguém sabe tudo a meu respeito, mas o meu espírito sabe. Ninguém sabe tudo sobre Deus, mas o Espírito Santo sabe. Ora, se você puder unir esses dois espíritos, você terá acesso à fonte de todo conhecimento. O seu espírito buscará os caminhos da sabedoria de Deus para encontrar uma maneira de colocá-lo em uma posição para fazer com que o que você está confessando da palavra de Deus aconteça em sua vida. Ele o conduzirá. Isso pode acontecer com você durante a noite. Isso pode acontecer com você enquanto você está dirigindo pela rua. Mas se você ficar andando por aí dizendo: eu nunca sei o que fazer, eu sempre tomo decisões idiotas, então o seu espírito irá levá-lo a tomar uma decisão idiota e você colocará a culpa em Deus dizendo: com certeza não era vontade de Deus que eu tivesse êxito. Não, você apenas semeou a semente errada no seu jardim. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Provérbios 19:3. O reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. A palavra de Deus é semente incorruptível. A palavra de Deus é a semente que você deveria semear ao dizê-la, decretá-la, confessá-la. Ela trará com o tempo a manifestação daquilo que você plantou. Não há colheita sem semente. O reino de Deus é como se você lançasse a semente à terra e ela crescesse. A terra produz fruto. A terra é o coração. Jesus já estabeleceu o fato. Ela vai produzir o fruto. Tudo o que você tem de fazer é ser inteligente o bastante para declará-la. Plante a semente, vá se deitar e levante-se. Isso deve acontecer em todos os seus assuntos diários. Isso significa que você não deve se preocupar ou se afligir ou ficar excessivamente angustiado. Isso não significa que você deve deixar o seu emprego. Muitas pessoas hoje não entenderam o poder das suas palavras. Essa é a razão para eu afirmar que as palavras são as coisas mais poderosas do universo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 e 3. Sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Estou convencido de que, assim como foi naquele tempo, assim é agora. Nenhuma autoridade é exercida sem palavras, e Deus nos deu autoridade sobre o diabo. Quase nada pode ser feito sem palavras. Alguém pode dizer, bem, eu podia escrever, mas ainda são palavras. É hora de darmos mais atenção às palavras que dizemos. Estaríamos vigiando a nossa boca. Davi disse, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Algumas pessoas dizem, ter de vigiar minhas palavras seria uma espécie de cativeiro. Mas você não sabe o que é cativeiro até dizer tudo o que quer. Esse é o maior cativeiro em que você pode se meter. Deus nos deu instrução. Se você seguir o livro de instruções, você descobrirá que as coisas sempre acontecem como Deus disse que aconteceriam. Precisamos entender que Deus sabia do que estava falando. Se fizermos o que Ele disse, teremos o que Ele disse que poderíamos ter. Não seja apenas ouvinte, mas seja também um praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus transmite boas novas. Ela é o Evangelho e é o poder de Deus. Capítulo 3. Semeadura e colheita. O primeiro capítulo de Gênesis contém o que chamo de Lei de Gênesis. Se você tiver um bom entendimento dela, isso irá ajudá-lo a entender os caminhos de Deus. A lei da semeadura e da colheita é o método de Deus. E disse, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, versículos 11 e 12. Agora vamos ver o que Deus disse a Noé depois do dilúvio. Deus fez uma promessa com relação a esta terra. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, do 20 ao 22. Esse é o método que Deus escolheu para este planeta, e será assim enquanto este planeta existir. Semeadura e colheita é o método de Deus. A lei de Gênesis é uma das leis fixas de Deus. Tudo produz segundo a sua espécie e a semente está nele. Funciona assim em tudo. A semente da contenda está na contenda em si. Se você entrar em contenda com alguém, isso criará mais contenda. Se você der amor, você pode colher amor. A semente está nele próprio. Este é o método de Deus da semeadura e da colheita. Mas às vezes as pessoas dizem, sei porque você está declarando as promessas de Deus. Você está simplesmente tentando usar a palavra de Deus para trazer uma manifestação. Sim, é assim que funciona. Foi por isso que Ele enviou a sua palavra. O reino de Deus funciona desse modo. É como se um homem lançasse a semente à terra. Veja o que Jesus tinha a dizer sobre o reino. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos 4, do 26 ao 29. Isso é algo que você pode fazer. Jesus disse que você é aquele que está plantando a semente. Você a declara com a sua boca. Quando você a declara, ela é como uma semente, entra no coração.
o espírito humano, e ali ela começa a crescer e a produzir. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Marcos 4, do 15 ao 20, mostra que o coração do homem é a terra, ou o solo. Observe que Jesus disse: a terra, o coração do homem, por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Às vezes as pessoas desistem antes da colheita. Você pode ter feito isso. Você desistiu durante o processo de crescimento. Em Marcos 11, 23, Jesus nos fala sobre o princípio da lei da fé. Se alguém disser, acreditar, não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele disser acontecerá, assim será com ele. Parafraseado. Esse é o tipo de fé do Senhor Deus. É assim que funciona. A semente é uma necessidade. Às vezes as pessoas pensam que as coisas vão acontecer só porque elas declararam isso. Declarar faz parte do plantio. Mas as coisas não acontecerão necessariamente só porque você as declarou. Quero que você entenda isso, porque muitas pessoas pegam as palavras de Marcos 11, 23 e saem da realidade e confundem tudo. As coisas não vão acontecer apenas porque você a declarou, mas declarar faz parte do processo da realização. É como dizer a um agricultor sobre agricultura: você não terá necessariamente uma colheita só porque plantou, mas você jamais terá uma colheita se não plantar. Somos criticados por ensinar as pessoas a confessarem a palavra de Deus e a falarem o que Deus disse. Algumas pessoas dizem: confessar a palavra de Deus é simplesmente mecânico demais. Mas estamos falando de plantar sementes para uma colheita. Quando você fala sobre o poder das palavras, está se referindo ao poder das sementes. É a vida nessa semente que o agricultor planta que ocasiona a manifestação exata daquilo que ele plantou. A vida na palavra de Deus, na promessa em si, é a vida de Deus soprada dentro dela. A palavra de Deus é semente incorruptível. Então, o que você vai usar como semente se não usar a palavra de Deus? As promessas de Deus são sementes para uma colheita. Haja como Deus agiria. Já ouvi pessoas dizerem: quem confessa a palavra de Deus e declara as promessas de Deus repetidamente está apenas tentando agir como Deus. Sim, é exatamente isso que ela está tentando fazer. Agir como Deus agiria em uma situação semelhante. Sabemos como Deus agiria em uma situação ruim por causa do que ele fez em Gênesis. Veja Gênesis 1:3. Ele viu trevas sobre a terra e ele disse: luz. O que ele fez? Ele falou o que ele desejava. Alguns dirão: mas ele é Deus. Isso mesmo, ele é Deus. Mas em Gênesis, Deus também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Como o homem ia ter domínio? Você pode entender como Adão espantava o coelho que estava comendo seus repolhos. Mas o que ele fazia quando o elefante começava a pisotear os repolhos? Deus disse para ele dominá-lo. Ele deveria fazer isso da mesma maneira que Deus, com o poder das palavras cheias de fé. Ele devia dominar a terra e ele devia fazer isso do jeito de Deus. Quando ele via alguma coisa da qual não gostava, era sua responsabilidade transformá-la. Ele devia transformá-la da maneira que Deus transformava as coisas, dizendo palavras cheias de fé. Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Em outras palavras, ore o desejo. Não ore aquilo que você não deseja. Declare a coisa desejada, mesmo quando estiver orando. Semeie da forma que Deus disse. Fomos ensinados que devemos dizer as coisas como elas são. Esse não é o método bíblico. O método bíblico é que você diz as coisas da forma que a palavra de Deus as diz. Se os seus desejos estiverem alinhados com a palavra de Deus, então diga as coisas da forma que você deseja. Diga-as da forma que Deus disse.
Quando você vir escassez e problemas na sua vida, declare abundância e paz. Essa é a semente que você está semeando. Vá à palavra de Deus, encontre a promessa e plante essa semente. Você está semeando para uma colheita. O problema tem sido que as pessoas dizem algumas coisas, plantam algumas sementes, depois saem e as abandonam. Você não tem necessariamente uma colheita só porque plantou a semente. Você precisa cuidar dessa semente. Leva tempo para que essas coisas se manifestem. As coisas não vão acontecer só porque você as declarou, mas dizer faz parte do fazer acontecer. O agricultor não vai ter necessariamente uma colheita só porque ele plantou, mas o plantio está ligado à obtenção da colheita. Não haverá colheita sem plantio. A lei do Gênesis diz que tudo produz segundo a sua espécie. Mas a mesma coisa que Deus projetou para fazer com que sejamos vitoriosos na vida, também pode operar no sentido contrário para nós, se não seguirmos o livro de instruções, a palavra de Deus. Verificando a semente. Deus não lhe deu a palavra para colocá-la em cativeiro, mas já ouvi pessoas dizerem: este ensinamento sobre confissão é como um cativeiro. Não posso dizer mais nada porque tenho de vigiar o que estou dizendo. Você pode ver isso começar a agir quando você precisa vigiar o que está dizendo. Algumas das coisas que você diz continuamente estão causando seus problemas. Quando as pessoas me procuram e me falam sobre os seus problemas, às vezes pergunto: há quanto tempo você vem confessando a parte negativa dessa situação? Algumas pessoas têm feito isso há 20 anos. O maior problema está apenas 1 centímetro abaixo do nariz delas, na sua boca. O problema está no que elas têm confessado há 20 anos. Em Lucas 17,5, os apóstolos disseram a Jesus: aumenta-nos a fé. Em outras palavras, simplesmente dá-nos mais fé. Seria bom se pudéssemos só pedir a Deus para nos dar mais fé. Não seria ótimo se Ele nos desse então uma cesta cheia de fé? Observe o que Jesus respondeu no versículo 6. Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente, vocês diriam. A versão King James diz: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer. Mas outras traduções dizem: se vocês tivessem fé, vocês diriam. Essa é uma afirmação mais poderosa que a versão King James. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17,6. Os problemas obedecem a você. Jesus não disse que a árvore obedeceria a Deus, e ele não disse que ela obedeceria ao Espírito Santo. Ele disse que ela obedeceria a você. Essas são as palavras de Jesus. Os apóstolos pensavam que precisavam de mais fé, mas Jesus disse a eles: amigos, vocês não precisam de mais fé. Vocês precisam entender que a fé funciona como uma semente. Se vocês não a plantarem, ela não produzirá. Paráfrase do autor. A fé não vem ao pedirmos. A fé vem ao ouvirmos a palavra de Deus falada. Ver Romanos 10:17. Plantando a semente. Uma semente não produz a não ser que você a plante. Se você tivesse um grão de trigo, não poderia fazer biscoitos com ele. Você não poderia fazer molho com ele porque não é o bastante. Mas se você for suficientemente inteligente para plantá-lo e continuar plantando, a colheita um dia poderá alimentar o mundo com o trigo que aquele grão produziu. É simples. Quando você o planta, ele produz uma colheita. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos: se vocês tivessem fé a ponto de estarem dispostos a plantar, o problema era que eles não tinham fé a ponto de estarem dispostos a plantar. Eles não tinham fé como uma semente. É possível ter uma fé que não é plantada ou dada para o uso. Você poderia dizer: ah, sim, creio que a Bíblia é a verdade. Creio nela do início ao fim. Alguém poderia dizer que Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Lucas 6,38 diz: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eles dizem:
Bem, sim, sei que isso está na Bíblia. Isto é verdade na sua vida? Bem, não, isto não é verdade na minha vida. Por que isto não é verdade na sua vida? Creio que simplesmente não é a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Ela é a vontade de Deus, mas as coisas não acontecerão na sua vida só porque é a vontade de Deus. Você não será curado só porque a Bíblia diz: por suas chagas fostes sarados. 1 de Pedro 2,24. Você não se tornará próspero só porque a Bíblia diz: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1,3. A palavra precisa estar dentro de você. Você não pode levar a Bíblia para o hospital e colocá-la sobre alguém para que ele seja curado, ainda que a Bíblia esteja cheia da palavra de Deus. Mas se você puder colocar essa palavra dentro dessa pessoa, ela irá se manifestar. A palavra produz quando é plantada no coração. A fé fala. Jesus disse aos apóstolos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira. Evidentemente, Jesus estava seguindo por um caminho, e essa árvore estava bem no meio do caminho, representando o obstáculo. Ele disse: amigos, se vocês tivessem fé como uma semente, vocês poderiam dizer a este objeto inanimado, a esta árvore: desarraigue-se pelas raízes e seja plantada no mar. E ela, a árvore, iria lhes obedecer. Outra paráfrase das suas palavras seria: ela obedeceria suas palavras cheias de fé, se vocês tivessem fé como uma semente. Jesus nos conta dois grandes segredos da fé. A fé é como uma semente, ou funciona como uma semente, e você a planta quando a declara. Alguém poderia dizer: você não vai me pegar falando com árvores e montanhas e falando com as coisas? Você provavelmente também não verá essas coisas serem removidas. Jesus não fala sobre desarraigar árvores de qualquer modo, assim como ele não fala sobre soprar o Monte Everest até que ele seja lançado ao mar, quando ele diz: se alguém disser a este monte, ergue-te. Marcos 11:23. Ele está falando sobre áreas problemáticas na sua vida, sobre situações que você enfrenta e circunstâncias com as quais você não sabe como lidar. Ele lhe diz para dizer a essa situação: desarraigue-se e plante-se no mar. Saia daqui, desapareça. Diga a ela o que fazer e para onde ir. Domínio com as palavras. É assim que Adão deveria ter tido domínio no princípio. Deus disse a Adão para ter domínio sobre os peixes do mar, os pássaros do ar, sobre tudo que rasteja sobre a terra. Ora, isto já são boas novas em si. Simplesmente saber que você tem domínio sobre o que rasteja. Como Adão ia dominar o elefante? Ele teria de fazer isso com a sua fé. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso fisicamente. Ele tinha de fazê-lo com a sua fé e com o poder das palavras. Ele tinha de operar em domínio por meio da sua fé. Ele tinha de operar da maneira que Deus operava. Ele foi criado à semelhança de Deus. A língua engana o coração. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. Tiago disse: se alguém supõe ser religioso, o que ele crê será em vão se ele não vigiar o que fala. Há muitas pessoas que parecem ser religiosas, mas elas não refreiam suas línguas. Elas dizem todo tipo de coisas que destroem a fé delas e enganam seu coração. Quando iniciam na vida cristã, podem ter uma grande fé. Mas se creem, falam tudo o que ouvem na televisão, elas terão fé no diabo e ele roubará o que tem. Elas terão fé na depressão, em vez de na prosperidade. O que elas acreditavam no início desaparecerá, porque a fé vem pelo ouvir. O medo também vem da mesma maneira. Se você ora uma coisa e diz outra, o que você diz anulará a sua oração. A lei espiritual funciona. Alguém afirmou que aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos certos com relação a qualquer situação. Aprenda a operar no poder da palavra de Deus e na lei da fé. Todos nós podemos entender a lei natural. Temos a lei da gravidade. Você sabe como a lei da gravidade funciona. Sempre há alguém tolo bastante para dizer que ela não se aplica a ele. Mas se essa pessoa simplesmente saltar de um prédio, descobrirá que se aplica. A lei da gravidade funciona quando está frio e quando está quente.
Funciona quando o vento está soprando e quando não está. Funciona quando está chovendo e quando está escuro, porque é uma lei fixa de Deus. A palavra de Deus é a lei espiritual. A palavra de Deus funciona quando você aplica adequadamente a sua situação. Mas algumas vezes temos feito as nossas próprias regras e dito coisas que não queríamos dizer. E depois dizemos: bem, eu disse isso, mas na verdade não era o que eu queria dizer. Eu disse que vamos à falência, mas Deus sabe o que eu queria dizer. É como ir ao telefone e dizer: vou ligar para meu pai. E depois discar 3 ou 4 números certos, mas errar os 3 últimos. Então você diz: oh, bem, a companhia telefônica sabe o que eu quis dizer. Você não vai conseguir falar com seu pai. Você não seguiu as instruções da companhia telefônica. O poder descontrolado é destrutivo. Temos de entender uma coisa. Temos de seguir as regras de Deus. Deus tem algumas regras e regulamentos com relação às suas leis. E quando operamos na lei espiritual, precisamos operar com as regras de Deus. Poder controlado e poder descontrolado. Aprendemos como nos conformar com as leis da eletricidade. E desde que não transgrida essa lei, você pode usar a eletricidade com segurança. Ela aquecerá a sua casa, cozinhará a sua comida e lavará suas roupas. Temos dito: puxa, não é maravilhoso termos eletricidade? Mas essa mesma força que pode lhe fazer tantas coisas boas, irá destruí-lo se estiver descontrolada. O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. O velho ditado: pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas as palavras jamais me ferirão, simplesmente não é verdade. As palavras podem destruir você, pois as palavras produzem fé ou medo. A fé edificará, o medo destruirá. Ligando ou desligando. O mundo espiritual pode ser controlado pela palavra de Deus. Jesus deu a Pedro algumas percepções do reino. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Com palavras você liga coisas ou desliga outras coisas. Às vezes você pensa que está apenas sendo sincero, e você solta o diabo contra suas finanças dizendo coisas do tipo: bem, parece que nunca conseguimos andar para frente. Sempre que consigo um emprego bom eu perco. Essas palavras soltam o inimigo contra você. O inimigo opera na autoridade das suas palavras. A palavra diz: tudo quanto você fizer prosperará, e nenhuma arma forjada contra você prosperará. Se você der, lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante lhe darão. Você tem favor junto aos homens e a Deus. Salmo 1:3, Isaías 54:17, Lucas 6:38, Atos 2:47. Isso foi o que Deus disse. Mas às vezes dizemos: nada do que faço dá certo. Sempre bato com a cara na parede. Dizemos isso porque não entendemos o poder das palavras que são ditas com a nossa boca. Você percebe o que as palavras negativas podem fazer ao seu espírito? Elas podem não afetar muito a ninguém mais, mas elas afetarão você. As palavras ditas são poderosas porque você as libera no seu espírito. Você libera a capacidade de Deus declarando a palavra de Deus no seu interior. A palavra de Deus na sua boca produz uma força chamada fé no espírito humano. O que está abundantemente no seu coração volta para a sua boca, e quando chega a ela, passa abundantemente para o seu coração. Isso dá início ao movimento de um dínamo e gera uma força espiritual chamada fé. Hebreus 11:1 diz que esta fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a prova das coisas que não se veem. Assim, a fé é a prova das coisas que você espera. Essa fé vem da palavra de Deus. A fé é tanto o firme fundamento quanto a evidência das coisas desejadas. Qual é o firme fundamento ou a substância do que um agricultor deseja? A única coisa com a qual ele precisa começar na primavera é a semente. Ele tem a semente de uma colheita. A semente está nela mesma. A capacidade de reproduzir está nessa semente. Ela produzirá a mesma semente quantas mais vezes que ele plantar. A palavra de Deus,
as suas promessas, é igualmente poderosa. Deixe-me compartilhar com você o que o Senhor me disse em 1974 em Dallas, no Texas. Ele disse: nenhuma parte do poder foi tirado da minha palavra. Há tanto poder na minha palavra agora quanto havia no dia em que eu a declarei. A minha palavra não está destituída de poder, mas o meu povo está destituído da fala. Ele não quer falar o que eu disse, mas diz o que o mundo diz. Ele fala o que o inimigo diz. Assim como há poder criativo na minha palavra a ser liberado quando você a declara, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo para afligir e oprimir a todos os que as declaram. Temos entendido até certo ponto que há poder criativo na palavra de Deus, mas não creio que jamais tenhamos parado para pensar que, assim como há poder na palavra de Deus, há poder maligno presente nas palavras do inimigo para afligir e oprimir aqueles que as declaram. A fé vem pelo ouvir. Falamos sobre declarar a palavra de Deus e liberar uma força chamada fé dentro de nós, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também há um aspecto recíproco desta verdade. Uma vez que há poder espiritual na palavra de Deus para liberar fé, também há uma força espiritual nas palavras do inimigo. Essa força chama-se medo. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Ainda assim, a fé no diabo vem ao ouvirmos as palavras do diabo. A fé no diabo chama-se medo. Quero dizer isso novamente, só que de modo um pouco diferente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ela é o firme fundamento das coisas desejadas, porque o que eu espero é o que eu desejo. A fé é o firme fundamento das coisas desejadas e essa fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a promessa de Deus e eu desejo a promessa de Deus. Declaro a promessa de Deus que libera a força espiritual em mim chamada fé, que é o firme fundamento da coisa desejada. A fé em Deus e na sua palavra vem por ouvir a palavra de Deus. O medo também vem pelo ouvir. O medo vem por ouvir as palavras do diabo. Assim sendo, se ouvir a palavra de Deus produz fé, ouvir as palavras do diabo produz medo. Assim como a fé é a substância ou firme fundamento das coisas que se espera, o medo é a substância ou firme fundamento das coisas que não se deseja. É por isso que você deve resistir ao medo como você resiste ao diabo. Agora você pode entender por que Jó disse: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Jó 3:25. Quando você está lá fora no mundo dos negócios ou no ministério, precisa se levantar contra o medo, pois Satanás usa a tática do medo. Como você vence o medo? Declarando a palavra de Deus. Você se lembra do que Jesus disse em resposta à tentação do diabo de transformar pedras em pães? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Se você vive por meio de toda a palavra de Deus, então é igualmente verdade que você pode morrer por meio das palavras do diabo. Porque a palavra de Deus produz a fé que gera vida, as palavras do diabo produzem o medo que gera morte. Quando você está declarando palavras contrárias à palavra de Deus, está produzindo medo. Algumas vezes as pessoas não entendem que estão citando o diabo. Mas você cita o diabo quando diz coisas que são opostas à palavra de Deus. Quer você perceba isso ou não, estas são as duas fontes. Quando falamos de modo contrário à palavra de Deus, também estamos liberando forças espirituais com a nossa boca. Essas forças entrarão no nosso espírito. Coração, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os, os mandamentos de Deus, na tábua do teu coração. Provérbios 7, do 2 ao 3. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 45:1. É assim que funciona. Portanto, coloque a sua caneta em ação. Não concorde com o inimigo. Se você declarar as palavras do inimigo, você está escrevendo as palavras do inimigo na tábua do seu coração. A razão de algumas pessoas serem tão cheias de medo é porque acreditam em tudo que vem e ouvem na televisão. O próprio Jesus disse isso sobre os últimos dias. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.
Lucas 21, 26. Jesus não disse que o coração dos homens desmaiará por causa das coisas que estão no mundo. Ele disse que o coração dos homens desmaiará por medo e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Em outras palavras, por se preocuparem e se afligirem com o dia de amanhã. Jesus não está falando sobre ataques cardíacos. Pela lei da dupla referência, ele poderia estar, mas não encontro na palavra de Deus onde Jesus alguma vez tenha falado sobre o coração físico. Ele está falando sobre a parte espiritual do homem, o espírito humano. Ele está falando sobre a terra que ele colocou dentro de você, onde o reino habita. Jesus está dizendo que o reino no coração do homem deixará de funcionar adequadamente por causa do medo. Você pode ter fé quando está perto de outros cristãos que creem como você. Mas quando você sair para o mundo, o X da questão é que você terá de resistir ao medo como você resiste ao diabo. Você faz isso citando o que Deus diz diante de cada situação e de cada circunstância. Ainda que pareça que o inferno se levantou ferozmente contra você, diga o que Deus disse a seu respeito. Isto fará a fé surgir. Palavras de vida. Há vida em cada palavra de Deus. Na verdade, Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Em outras palavras, há vida espiritual em cada palavra de Deus. Uma vez que isso é verdade, deve haver morte espiritual nas palavras do diabo. As suas palavras afetam o seu espírito. Você pode dizer palavras de vida ao seu espírito concordando com Deus. Você pode dizer palavras de morte ao seu espírito concordando com o diabo. Provérbios coloca isto assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18:14. O espírito do homem, o espírito humano, o sustentará na sua fraqueza. Uma tradução diz que o espírito humano afastará ou atrairá a fraqueza ou a enfermidade. Ele atuará de uma forma ou de outra. O espírito humano, o coração do homem, afastará ou atrairá a fraqueza, dependendo do que você diz ao seu espírito. É isso que a palavra de Deus diz a esse respeito. O coração afastará ou atrairá a fraqueza. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. O poder de ligar e desligar está aqui na terra. Ligar e desligar é feito por meio das palavras cheias de fé. Dizemos palavras de fé ou palavras de medo. As palavras de fé colocam Deus em cena com toda a sua capacidade. As palavras de medo colocam o diabo em cena e liberam a sua capacidade. As palavras são importantes. Assim como as pessoas aprendem a usar as leis naturais, podemos aprender a operar nas leis espirituais. As suas palavras são como sementes plantadas. Elas produzirão uma colheita tão seguramente quanto você as plantou. Verifique a semente antes de plantar. Tome cuidado com o que você planta. Às vezes as pessoas oram as coisas erradas. Você já se surpreendeu orando o que o diabo disse? Essa é uma situação constrangedora. Uma vez, quando eu estava orando, eu disse: Senhor, a minha oração não está funcionando. As coisas estão piorando. O Espírito de Deus disse: quem lhe disse isto? Pensei por um instante e disse: deve ter sido o diabo, porque o Senhor certamente não disse isto na tua palavra. Ele disse: não, e eu agradeceria se você parasse de me dizer o que o diabo disse. Às vezes as pessoas oram um problema em vez da resposta. Se você colocar o problema em oração, então você terá mais fé no problema, porque a fé vem pelo ouvir. Você pode destruir a sua fé pela sua oração quando você ora o problema. Se você orar: agora, Senhor, tu sabes que John perdeu o emprego e não temos nenhum dinheiro entrando, e não poderemos pagar a prestação do carro, e sem dúvida vamos perder a nossa casa até o final do ano, porque o pagamento vai vencer, e Senhor, tu sabes que ele não consegue encontrar o emprego. Você se levantará depois de ter feito esse tipo de oração com fé de que ele não poderá encontrar o emprego, e de que as suas necessidades não serão supridas. Você se sentirá muito religioso por ter orado. Mas o que essa oração fez foi abrir a porta para o diabo. Qual é a solução para essa situação? É simples. Encontre a resposta na palavra de Deus e depois ore a resposta. Ore a resposta.
Pai, a tua palavra diz que as coisas que eu desejo quando eu orar, devo crer que as recebi e as terei. Assim sendo, em nome de Jesus, oro para que John consiga um emprego melhor. Oro para que tenhamos todas as nossas necessidades supridas de acordo com as tuas riquezas em glória. Obrigada, Pai. Creio que recebi quando orei e te agradeço por isso. Eu me alegro com isso e te louvo, Pai, porque vamos conseguir pagar esta casa e poderemos dar mais de 30 mil para missões. Você se levantará depois dessa oração tendo fé nas promessas de Deus de suprir as suas necessidades. Não porque você pediu fé, mas porque você citou a promessa de Deus na oração. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Você também pode usar o inverso. A fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Precisamos controlar as palavras que saem das nossas bocas. Deus criou o homem com a capacidade de operar no seu nível de fé. Jesus disse: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Tudo é possível com Deus, portanto, creia e fale. Libere a sua fé nisso e desenvolva-se no tipo de fé de Deus. Sua palavra é magnificada. Há poder no nome de Jesus, mas Deus magnificou a sua palavra acima do seu nome. É por isso que a palavra de Deus é importante em nossa vida. Precisamos vigiar nossa boca. Escolha falar somente o que está de acordo com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você vai ficar andando por aí somente citando a Bíblia o tempo todo. Você não precisa citar a palavra de Deus o tempo todo, mas diga coisas que estão em concordância com a sua palavra. Jesus falou que ele dizia somente as coisas que ouvia de seu Pai. João 8:26. Se você fizer o mesmo, verá as coisas mudarem na sua situação. Comece a confessar com fé: tenho a sabedoria de Deus. Tenho a direção de Deus. Ouço a voz do bom pastor. Então você ouvirá a voz do bom pastor e terá a sabedoria de Deus na sua situação. Ela virá até você se você continuar a fazer isso, porque a palavra de Deus trabalha para trazer a manifestação do que Deus prometeu. Lembre-se de que a semente está na própria promessa. Não diga a Deus o que o diabo disse. Quando o Senhor disse que Ele agradeceria se eu não lhe dissesse o que o diabo disse, eu estava orando pelas minhas finanças. Ele também me disse que se eu não mudasse a minha confissão, as coisas não melhorariam. Eu disse: Senhor, o que vou fazer? É verdade que tem todos esses problemas financeiros. Ele disse: vá à palavra de Deus e veja o que eu disse sobre isso e confesse o que eu disse sobre as suas finanças. Então, um dia durante o meu tempo de confissão parei e disse: Senhor, estou confessando todas essas coisas e simplesmente parece que estou mentindo. Ele disse: Filho, como você pode mentir dizendo o que eu disse? Como alguém poderia mentir quando está citando o que Deus disse sobre a sua situação? Outra vez, quando eu estava orando, eu disse: Senhor, não ouço a tua voz. Sei que tu disseste que ouviremos a voz do bom pastor, mas eu não ouço a tua voz. Eu estava falando com ele, dizendo-lhe que eu não ouvia sua voz. Às vezes queremos ouvir uma voz audível, mas ele me disse: vá à palavra de Deus, onde eu disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Confesse que você ouve a voz do bom pastor e que você conhece a sua voz e que a voz de um estranho você não seguirá. Confesse que o Espírito da verdade que habita em você lhe ensina todas as coisas e o guia a toda a verdade. Confesse que você tem conhecimento perfeito de cada situação. Faça isso repetidamente, faça desta uma confissão diária. Ele disse: se você fizer isso durante algum tempo, você chamará isso a manifestação até que você ouvirá minha voz com precisão. Não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo de renovação da minha mente. Sintonize o seu espírito na frequência certa. Você ouve muitas pessoas dizendo: não sei o que Deus está dizendo, não consigo ouvir Deus. Mas algumas dessas mesmas pessoas são rápidas em lhe dizer o que o diabo disse a elas. Pense nisso por um instante. Como é que elas ouvem o diabo, mas não ouvem Deus? Alguns cristãos vivem dizendo: o diabo me disse isto. Mas eles dizem: nunca ouço o que Deus está dizendo. Eles estavam ocupados demais falando com o diabo.
Eles precisam sintonizar em uma frequência diferente e confessar: não ouço a voz do estranho, ouço a voz do pastor. Depois de fazer essa confissão por 8 ou 10 meses, será muito mais fácil ouvir a voz do bom pastor. Temos presumido algumas coisas e depois nos foi ensinados algumas outras coisas que eram erradas. Quando você confessa essas coisas, verá que há poder suficiente em cada promessa para fazer com que ela se manifeste em sua vida. Ela se manifestará em cada aspecto da sua vida depois de algum tempo. Seja um praticante e não apenas um ouvinte. Mas você precisa fazer. Não se trata de dizer: bem, isso está na Bíblia, acho que vai acontecer comigo. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Você precisa semear a semente e depois a colheita virá. A colheita não tem escolha, ela tem de vir. Ela é a promessa de Deus. Se você semear a semente, você um dia receberá uma colheita, pois a lei da semeadura e da colheita ainda está em vigor. Ela nunca cessará enquanto a terra permanecer. Esse é o método de Deus e ele funcionará para você. A escolha é sua, mas você precisa tomar a decisão de fazer. Se você não está satisfeito com a sua colheita, verifique a semente que está semeando. Se você está plantando a semente incorruptível da palavra de Deus, a sua colheita está a caminho. Não desista. Com Deus, você pode conseguir. Ficou comigo até o final desse vídeo? Então não saia daqui sem deixar o seu like, sem se inscrever neste canal e sem compartilhar essas informações com outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.